Salve, salve, internauta! Vamos continuar com a nossa genética maravilhosa. A gente falou muito de gene. Eu gosto até de gen aí, alemão, gen, alemão. Mas o correto é gene. A gente falou muito sobre isso. Mas afinal, o que é um gene? Nesta aula maravilhosa de genética, a gente viu como as ideias de Mendel a respeito da transmissão hereditária e das características de um indivíduo forneceram as bases para a moderna ciência da genética. A própria palavra genética nos remete à noção de gene, enquanto Mendel utilizava a expressão mais geral. Mendel utilizava a expressão fatores, que hoje a gente sabe que esses fatores que Mendel se referia era, na verdade, os genes, são os genes, esses fatores, para designar aí as unidades de transmissão hereditária cuja existência ele pressupunha. Cara, era fera. Então, cabe agora a pergunta: o que é, minha gente amiga, o gene? O que é um gene, afinal? Em termos históricos, o conceito de gene apareceu pela primeira vez nos trabalhos do biólogo Hugo de Vries. Uns aí dos redescobridores das ideias de Mendel. Em 1889, Vries utilizou o termo pangê para designar a menor partícula representativa de uma característica herdável. Em 1909, o botânico holandês, esse carinha aqui, ó, o Wendell Hens, esse aqui, ó, utilizou, gente, pela primeira vez o termo gene, na mesma acepção que utilizamos até hoje, como unidade fundamental de transmissão hereditária. Aqui é John Hens, foi também o primeiro a propor o uso dos termos fenótipo e genótipo, a fim de fazer aí a distinção entre a aparência de um indivíduo e a sua constituição genética. Pois é, olha o galo não para de cantar, misericórdia, esse galo, viu? Vai ser a capa do vídeo. O geneticista norte-americano Thomas Hans Morgan, analisando aí os resultados de cruzamentos entre moscas das frutas, aquelas drosófilas, pois é, demonstrou que os genes são entidades dispostas linearmente ao longo aí dos cromossomos. Na década de 1940, diversos investigadores mostraram que o material genético da maioria dos seres vivos é o ácido desoxirribonucleico, o DNA, aqui é desoxirribonucleico. Isso foi na década de 40. 1940, vários investigadores mostraram que nosso material genético está aí, ó, o ácido desoxirribonucleico, presentes aí na maioria dos seres vivos. Finalmente, a partir dos anos 1960, ficou claro que um gene, na maioria das vezes, corresponde a uma sequência de DNA responsável pela produção de uma proteína. Exatamente, proteína. Esta proteína, de diversos modos, acaba sendo a responsável pela manifestação de determinada característica. Cada gene, minha gente amiga, se localiza em um certo ponto do cromossomo. O locus, pois é, os alelos seria, no caso, duas diferentes modalidades do mesmo gene. Do mesmo gene, que pode aí ocupar esse mesmo locus, certo? Pode-se afirmar, então, que os genes de um organismo correspondem às instruções que suas células carregam a fim de construir e operar aquele organismo. As instruções são copiadas e passadas às gerações seguidas aí por meio do ácido desoxirribonucleico, o DNA, certo? Bem, com os crescentes avanços aí em relação ao genoma dos seres vivos, os próprios geneticistas encontram hoje certa dificuldade em enunciar uma definição de gene suficientemente ampla para que possa se aplicar a todas as circunstâncias.
Você não deve se preocupar com isso. Meu amigo, minha amiga, por ora, um conceito relativamente simples de gene, como unidade de transmissão hereditária, já é suficiente, já é suficiente. É comum, nesse contexto, minha gente, comparar-se, né, os genes às receitas contidas em um livro de culinária, instruções para poder se fabricar algo ou para fazer algo funcionar. Fica mais ou menos assim, fica melhor esclarecido, certo? Mas, para concluir a aula, o que é que a gente vai fazer? Presta atenção. Muitos professores falam genes. Eu falo genes, às vezes falo genes, mas qual é o correto? É gene ou gens? Esse termo gen, ó, é de origem alemã, o termo gen, não está errado. Agora, em se tratando do nosso português, antes de sabermos se o termo correto é o gene ou gen, é muito importante que saibamos que essas palavrinhas aqui, ó, representam algo essencial para a nossa vida. Fatalmente, sem esses bichinhos, nós não seríamos o que somos hoje. Esses vocábulos aí são muito usados na biologia, nas ciências de forma geral, sobretudo no estudo da genética. Genes se refere a porções, digamos assim, porções de ácidos desoxirribonucleicos e também de ácidos ribonucleicos, DNA e RNA. E são capazes de emitir informações biológicas específicas, tais como sintetização de importantes aminoácidos. E o que são aminoácidos? Em termos simples, aminoácidos são tijolos, integrantes das proteínas, os tijolos das proteínas. Agora, gene ou G, o que é que você acha? Bem, embora muitos professores e estudantes das ciências biológicas pronunciem ou escrevam a palavra gen, devemos saber que ela está errada. A grafia correta é gene. Obviamente, o plural da palavra é formado aí com um simples acréscimo da letra S. O correto é genes, certo? O termo gens, portanto, está errado, tá ok? Constatamos tal fato em razão do vocabulário ortográfico da língua portuguesa registrar apenas a palavra gene, que é gramaticalmente classificada como um substantivo masculino. A palavra em questão consiste na unidade funcional da hereditariedade, ou seja, todas as características de um organismo são passadas aos seus descendentes por meio dos genes. O referido termo foi criado por quem? No ano de 1909, por ele. Ele quem dá? Esse carinha aqui, ó. Ele? Pois é, esse carinha aí, né? O que eu já falei aqui no início da aula. É importante ele, um botânico dinamarquês, já morreu, né? Mas muito importante esse botânico dinamarquês. Agora, você sabe a diferença entre genótipo e fenótipo? Você não sabe ainda, não acredito, eu falei tanto aqui. Então, eu vou fazer uma revisão agora. Os conceitos de genótipo e fenótipo foram criados aí pelo pesquisador dinamarquês também, esse aqui, esse carinha, que a gente já conhece, tá vendo? No início do século XX foi criado esses termos. Podemos perceber que são conceitos relativamente novos, né? Se for comparar com os outros. A gente vai ver a diferença entre eles, fenótipo e genótipo. Além de saber diferenciar características genotípicas de características fenotípicas, você também vai ver uma dica de memorização para nunca mais esquecer esses conceitos, fenótipo e genótipo. Não perca, minha gente amiga! O conjunto de gene que se encontra no interior da célula de um organismo. Trata-se, portanto, da estrutura interna do organismo, a qual não sofre diretamente influência que o ambiente exerce sobre esse organismo, em condições normais. As células, minha gente amiga, possuem cromossomos, certo? Que são constituídos pelo DNA altamente concentrado, que, por sua vez, cada porção de DNA
forma os genes. Pois é. E como a gente já explicou aqui, o conjunto de genes forma o quê? O genótipo do indivíduo, certo? Esses genes são repassados aos descendentes do organismo de geração em geração, certo? Agora, o fenótipo, presta atenção, por sua vez, o fenótipo é um conjunto de características morfológicas, fisiológicas e comportamentais do organismo. Em outras palavras, podemos dizer que o fenótipo é o conjunto de características externas de determinado indivíduo, as quais sofre-se interferência do meio ambiente. Por exemplo, dois irmãos gêmeos possuem basicamente o mesmo genótipo aqui, ó. Mas se um deles se expuser com maior frequência aos raios solares, claro, poderá ficar com a pele mais escura que a pele do outro que não se expôs ao sol. Entendeu, minha gente amiga? Pois é. Como são externas, nós podemos ver claramente as características fenotípicas de um organismo. Por exemplo, cor da pele, formato do nariz, cor do cabelo, peso, tamanho dos membros superiores, dos membros inferiores, superiores braço, inferiores perna. O fenótipo não é repassado aos descendentes, pelo amor de Deus, por favor. O fenótipo ele não é repassado aos descendentes de um organismo, certo? Pois é, minha gente amiga, como você vai memorizar a diferença entre fenótipo e genótipo? Vamos fazer aqui uma brincadeirazinha, uma brincadeirinha. Podemos usar uma dica muito simples para você não esquecer a diferença entre os dois conceitos aqui estudados nas nossas aulas. Você vai fazer o seguinte, ó. Você vai associar a palavra fenótipo com a palavra feio. Porque ambas as palavras são escritas com F. Feio, F, entendeu? Pois é. Agora, por outro lado, você vai associar a palavra genótipo com a palavra genoma. Porque ambas são escritas aí, ó, ok? Com a letra G, certo? Genoma e genótipo. Aí o que é que você vai fazer? Nós conseguimos enxergar uma pessoa feia, certo? Feia é fenótipo. Nós conseguimos enxergar uma pessoa feia, certo? É uma característica externa. Mas não conseguimos ver o genoma, pois este faz parte da estrutura interna do organismo. É invisível, minha gente amiga. Então, resumindo, para você não esquecer, aqui, ó. Fenótipo, feio, que você consegue enxergar. Genótipo, genoma, que você não consegue enxergar. Então, eu espero que você tenha logrado êxito em aprender essas dicas aqui de uma forma fácil e objetiva, tá bom? Fui! Salve, salve, internauta!